Dando continuidade, então, à aula 8, que é a primeira aula sobre ligações químicas, agora a gente vai focar na parte de forças intermoleculares, realmente. Na parte anterior, nós havíamos visto que quando, por decorrência, certo, da busca de menor energia, da configuração eletrônica de átomos e moléculas, quando você forma ligações químicas, pode haver o aparecimento de dipolos elétricos. Por quê? Por causa da eletronegatividade ser diferente dos átomos que estão participando da ligação química. Então, como foi dito, é um deslocamento, uma atração desses elétrons compartilhados da ligação química mais para um dos átomos da ligação, por conta de que ele, com essa aproximação, ele fica mais próximo daquela configuração de menor energia. Então, com isso, você cria na molécula uma região que tem, digamos assim, mais carga negativa e outra com menos carga positiva. Relembrando que aqui não é carga positiva, certo? Aqui tem menos carga negativa e aqui tem mais. Então, é como se fosse realmente um dipolo nesse sentido. E se você tem um dipolo, obviamente, se você não tem os átomos, as moléculas, os íons isolados, o que vai acontecer? Há uma atração, né, a outras moléculas, aqui nesse caso desse exemplo, e a presença de dipolos nessas moléculas acaba organizando essas moléculas de modo que elas se orientem com as cargas dos dipolos umas com as outras. Então, não importa se você tiver uma ligação iônica, você vai ter essa orientação. Então, surge uma força de interação, uma força de atração entre os polos negativos e os positivos, força uma orientação dessas moléculas, ou se tiver no estado gasoso ou no estado líquido, essas moléculas vão diminuir a mobilidade porque elas vão estar sendo atraídas quando uma molécula passar perto dessa daqui, por exemplo, ela vai ser atraída por aqui e vai ter essa carga de atração daqui ou depois do lado de cá, e com isso a velocidade que ela se vai deslocar vai ser menor. E isso implica em você diminuir a fluidez daquele material, daquele líquido ou que seja. Se você tiver ligações covalentes polares, não precisa ser iônica, isso também acontece. Porque, novamente, aqui nesse caso, nas ligações iônicas, que nós não vamos ver ela em detalhe, você tem a transferência de elétron. Na verdade, na prática, essa transferência ela não é completa. Existe, sim, uma transferência de carga muito maior para um íon do que para o outro, certo? Ou, como quando no caso que essa transferência já ocorreu, você já tem um ânion e um cátion, e essa ligação vai se formar basicamente por atração eletrostática. No caso do compartilhamento propriamente dito, numa ligação covalente, o que você tem aqui é aquilo que eu havia falado como exemplo aqui em cima, esse deslocamento, mesmo que ele não seja muito intenso, como é nesse caso a polarização, o mesmo fenômeno vai acontecer. E para aquelas que são covalentes polares, apolares, desculpa, que não têm dipolos, em média elas não têm dipolo. Mas se uma molécula desse tipo aqui, apolar, se aproxima de uma molécula, de um dipolo, de uma molécula que tem dipolo, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de indução de um dipolo nessa daqui. Mesmo que você tenha moléculas apolares junto com moléculas apolares, não há nenhuma polar junto, momentaneamente aparecem esses dipolos. Nós vamos ver isso em detalhes. Mas a ideia aqui é já afirmar e preparar para o seguinte: todas as moléculas acabam tendo algum tipo de interação, se elas não estiverem isoladas. Porque a nuvem eletrônica não é algo rígido como uma bola de bilhar que o Dalton lá imaginava do átomo. Então, essa deformação possível das nuvens eletrônicas devido à presença de dipolos elétricos se manifesta ao longo de tudo o que a gente conhece que é feito por átomos e moléculas, certo? E daí você tem propriedades desses materiais decorrentes dessa polarização, dessa força que aparece, que podem ser exploradas ou que foram exploradas pela natureza, como a gente vai ver aqui nesse caso desses exemplos de você explorar forças intermoleculares, desculpa, em sistemas biológicos,
que vai estar mais à frente da aula. Eh, a ideia, né, é perceber que essas forças, elas têm uma repercussão muito maior e têm uma influência muito maior no nosso dia a dia, ou nas coisas que são observáveis, do que nós imaginamos. Então, por exemplo, elas são responsáveis por manter moléculas unidas no estado líquido ou sólido. Um líquido que tem essas forças intermoleculares ou interações intermoleculares fortes, ele demora mais para evaporar, ele flui com maior lentidão, ou ele é mais difícil de você separar, certo? Então, essa força presente entre as moléculas tem uma manifestação macroscópica que a gente consegue sentir e ver. E é por causa dela, inclusive, que nós existimos, né? Porque se não houvesse esse tipo de interação, por exemplo, com a água, né, das nossas células e com as outras moléculas que fazem o sistema biológico, não havia possibilidade de manter uma estrutura tridimensional e pesada como a nossa. Outro exemplo, né, a transporte de água e nutrientes contra a gravidade numa árvore. A árvore não tem uma bomba, digamos assim, mecânica ou elétrica para bombear a água da raiz até o topo, árvores gigantes como 30, 50 metros ou mais, como é que ela faz a água ir até o topo, onde a água evapora lá em cima. É devido a essas forças intermoleculares e decorrentes dessas forças intermoleculares aparece essa propriedade que tem em conjunto, né, a somatória de todas as interações, possibilita a água ser transportada. A gente vai ver também em detalhes. Isso também é explorado quando você tem alguns insetos e anfíbios que têm uma massa leve, né? Uma massa pequena, aliás, eles são leves. Eles podem usar superfícies aquosas para poder caminhar ou correr em cima sem afundarem. Eles estão explorando justamente a chamada tensão superficial da água, que é decorrente das forças intermoleculares. Ou répteis subirem em paredes, inclusive em paredes de vidros, como as lagartixas e os lagartinhos que têm essa habilidade ou essa capacidade. Isso é inteiramente baseado não em sistemas de ganchos, né, como são das baratas, que tem ganchinho nas patas, mas basicamente em interações intermoleculares entre o material da pata desses lagartos, desses répteis, com a superfície, inclusive de vidro. Você não vai ver uma barata, por exemplo, andando em um vidro, principalmente de ponta-cabeça ou mesmo no vidro da janela, a não ser que ele tenha sujeira ou esteja danificado. Mas essas lagartixas que têm uma massa muito maior que a própria barata, conseguem fazer isso. A gente vai ver depois em detalhes. O próprio DNA, a configuração em dupla hélice dele é mantida devido a interações intermoleculares. O DNA não tem entre as duas hélices uma ligação covalente, porque caso tivesse, o custo energético para você separar essas duas hélices para poder fazer a duplicação do DNA seria altíssimo, geraria muita calor e poderia danificar a célula. Então, o seu próprio DNA, a estrutura do dupla hélice, é determinada e mantida por interações intermoleculares ou forças intermoleculares, né? Quando a gente fala forças e interações, uma é consequência da outra. As interações são consequências da presença dessas forças. E permite nutrientes que chegam até suas células ou células de sistemas biológicos atravessarem as paredes das células sem destruir elas, certo? Seja por conseguir interagir com a própria parede ou passar através de estruturas proteicas, normalmente, ou lipídicas, que são construídas para explorar essas forças intermoleculares, para o controle tanto da quantidade quanto da natureza desses nutrientes que atravessam a parede celular. Essas forças intermoleculares, elas foram propostas, certo, pelo um físico holandês chamado Johannes Diederik van der Waals, em 1873. Em 1910, ele ganhou o prêmio Nobel por esses estudos dele. Na verdade, isso foi como consequência de um estudo que ele estava fazendo de estados líquido-gasosos. Ele estava tentando descrever o comportamento de gases e líquidos, né, com equações melhores do que aquelas que na época existiam. Então,
Basicamente, na época, as equações de Robert Boyle e Jacques Charles para descrever principalmente gases, né, e você podia usar para alguns líquidos, mas principalmente gases, elas não, na hora de fazer o cálculo, de aplicar essas equações, elas não resultavam no valor, nos valores que eram medidos experimentalmente. Então havia algum problema que os valores experimentais normalmente eram diferentes sempre para baixo ou para cima, dependendo do sistema, e nunca conseguia se aproximar do resultado. Então isso significa, numa teoria, numa equação, que está faltando algum componente. E foi essa componente que o Van der Waals identificou como sendo uma força que existia de atração, normalmente, entre os componentes dos gases e líquidos. E isso se aplica tanto a gases atômicos quanto moleculares. Ok? Então, no caso, ele concluiu que o tamanho de átomos e moléculas e as forças atuantes entre esses átomos e moléculas afetam o seu comportamento. Como eu falei agora de pouco, se você tem dipolos, né, eles vão se atrair, o comportamento vai ser diferente do que você tivesse moléculas onde não apareceriam ou não haveriam esses dipolos. Tá? E, obviamente, ele concluiu que as equações de Boyle e Charles não previam a existência dessas forças. E como era mais fácil dele detectar, né, ele principalmente estudou a parte de ação dessas forças em gases. E alguns líquidos e sólidos também você vai encontrar isso. Líquidos é mais fácil de a gente detectar no dia a dia, porque a gente consegue ver e consegue perceber. Mas em sólidos e em gases também tem. Elas ficaram conhecidas como forças de Van der Waals. Na verdade, não foi ele somente, essas forças de Van der Waals, elas foram agrupadas sobre esse nome, né, mas ela tem contribuições de outros cientistas, que a gente já vai ver já já. Em escala atômica, tá, você vai ver essa força, como eu expliquei agora de pouco, ocorrendo entre moléculas, átomos ou íons que não estejam isolados. Então, isso dentro do planeta Terra. Se você estiver no espaço ou no vácuo, que você consegue isolar um sistema, aí você não tem mais esse comportamento, porque precisa de interação entre essas espécies para poder aparecer a força. Ok? Como eu disse, elas foram classificadas sob o nome de Van der Waals, mas elas se dividem basicamente em três tipos, que é a dipolo permanente, que foi devida ao Keeson e é conhecida como força de Keeson. O dipolo permanente, dipolo induzido, que é a força de Debye, e o dipolo induzido, que é a força de dispersão de London. Então, são três cientistas aqui que contribuíram para identificar quais eram que tipo de dipolos estava envolvido nessas forças, mas como foi o Van der Waals que propôs a existência dessas forças, elas acabaram sendo agrupadas sob o nome de forças de Van der Waals, mas que fique claro que cada uma tem o seu respectivo nome. Nós não vamos tratar pelos nomes normalmente, né? Essa daqui é mais conhecida como forças de London, mas quando nós falamos de forças de Van der Waals, significa que é um desses tipos aqui. Qualquer tipo de força que apareça de interação intermolecular. E que nós vamos tratar principalmente com a expressão que identifica que tipos de dipolo estão aparecendo estão criando essa força. Então, um dipolo permanente atraindo ou interagindo com outro dipolo permanente significa exatamente isso. Tá? É um dipolo que ele é permanente, como uma ligação, como uma molécula, né, que é polar. Ela não muda, ela sempre vai ser polar. Um outro é um dipolo permanente que vai induzir um dipolo numa molécula que é apolar. Então, assim que ele se aproxima, ele induz, né, a deformação da nuvem, lá a gente vai ver isso, e com isso ele cria um dipolo momentâneo ou induzido que vai interagir com ele mesmo, quem criou esse dipolo aqui, quem induziu, durante o tempo que eles estiverem próximos o suficiente, dentro do raio de ação dos campos elétricos. E aquele onde você vai encontrar principalmente em moléculas apolares, que são os dipolos induzidos. Também significa assim, uma molécula apolar se aproxima muito de outra apolar, e a repulsão eletrônica, né, das nuvens eletrônicas dessas moléculas acabam
distorcendo a própria nuvem eletrônica, deslocando a carga, e isso cria dipolos que duram o tempo suficiente para ter uma interação, enquanto essas moléculas, esses átomos estiverem próximos o suficientes. Tá? Há ainda os monopolos, qualquer ânion ou cátion que possa interagir com essas moléculas, que são polares ou não. Então, um monopolo de polo permanente ou um monopolo de polo induzido. Okay? Elas têm, como foi dito, origem eletrônica, sempre vai envolver atração eletrostática. Então, ela pode ser, independente se são átomos ou moléculas, basta pensar que são campos elétricos, são dipolos elétricos, tem carga positiva e negativa elétrica, não magnética, tá? E ela vai ter origem em atração eletrostática. Por conta de haver uma atração entre as moléculas ou os átomos de um líquido, de um gás ou mesmo de um sólido, essa atração vai repercutir nas propriedades desses materiais. Então, se você pensar que você tiver um líquido onde a interação, a força, né, o dipolo é mais forte, quer dizer, a separação de cargas é mais forte, você tem uma molécula formada por uma espécie que tem uma eletronegatividade muito maior do que a outra, você forma um dipolo muito mais forte. Então, nesse caso, as forças de interação vão ser fortes. Já num outro que essa força não é tão forte, porque a diferença da eletronegatividade não é tão grande, o que vai acontecer? Essa atração vai ser menor. Se você considera que a ebulição de um líquido, lembre-se, a ebulição é uma reação física, você não destrói, não muda a composição, certo? Você só separa essas moléculas. Então, se para mim fazer a ebulição eu tenho que afastar essas moléculas, aquela que tem uma força de interação maior vai precisar de mais energia para mim afastar elas. Então, obviamente, o ponto de ebulição desse líquido vai ser maior do que aquele outro que tem menos força intermolecular agindo, certo? E isso é o que a gente observa no dia a dia. Se você pegar água e etanol, por exemplo, você vai ver que o etanol tem um ponto de ebulição mais baixo, ele gera o vapor muito mais rapidamente, ele vai para o estado gasoso de vapor muito mais rapidamente do que a água. Por quê? Porque a interação de de polo permanente e polo permanente da água, certo, é muito mais forte do que a do etanol. Por isso o etanol evapora rapidamente na pressão ambiente e a água demora mais. Os dois evaporam, só que a água mais. Se você puser a água e o etanol dentro de frascos fechados e no topo desses frascos, imagina um frasco bem vedado, você colocou a mesma quantidade de água num e etanol no outro. E no topo você coloca um medidor de pressão. Você vai medir quanto vapor ele vai gerar naquela temperatura. Então você vai ver que como o etanol evapora muito mais porque as forças de atração entre as moléculas de etanol, né, ou seja, as forças intermoleculares são mais fracas do que da água, ele gera muito mais vapor. Se ele gera muito mais vapor, a pressão naquele recipiente que você pôs vai ser maior. Então, quando a gente fala que um líquido tem uma pressão de vapor maior que a do outro, é isso que nós estamos falando, é como se fosse esse experimento. E isso significa que líquidos que têm pressão de vapor elevada evaporam muito rapidamente, certo? Tem ponto de ebulição menor e por que ele vai ter essa característica? Porque as forças intermoleculares nesse sistema são mais fracas, tá? O mesmo vale para o ponto de fusão. Se você está tentando romper uma estrutura sólida que está sendo mantida de novo por forças intermoleculares, certo? Aquela uma que as forças são que tem valor menor, elas vão ter um ponto de fusão menor, e aquelas vão ter um ponto maior. Nós vamos lembrar disso depois, falando por que se usa sal, né, para você evitar o congelamento da água. Você altera, né, na verdade, o ponto de fusão da água, e isso é uma técnica usada em países ou lugares que tem neve para evitar a formação de gelo, não neve, mais gelo nas rodovias e nas calçadas. Justamente o que você está colocando quando você joga sal, o que você está introduzindo são monopolos. E a interação dos monopolos com os dipolos acaba alterando
o ponto de fusão e ebulição desses líquidos. Então, se você mexer nas forças intermoleculares, adicionar dipolos, certo? Ou adicionar monopolos, você vai alterar essas propriedades. Ebulição, fusão, viscosidade. A viscosidade é a medida da fluidez. Então, se eu tenho, como eu havia falado agora há pouco, se o líquido flui facilmente, né, ele é bem líquido e não viscoso, significa que a interação entre as moléculas desse líquido é baixa. A força de atração eletrostática, ou a força intermolecular, ela é baixa, tem valor pequeno. Já quando você tem um líquido, só tem uma fase, obviamente, né? Você só tem um componente nesse líquido, não estou falando de misturas, tipo mel, que você tem água e açúcar, não é bem por aí. É um líquido puro. Se você tem bastante interação intermolecular, as forças são fortes, né? Ele é mais viscoso. Pressão de vapor eu expliquei e assim por diante. Então perceba que a, a presença de forças moleculares decorrentes da formação de dipolos elétricos, que estão ligados com a configuração eletrônica dos átomos e das moléculas, que tentam atingir a menor energia possível, por isso que se forma esses dipolos, certo? Elas vão influenciar diretamente com as propriedades que você mede e que você sente desses líquidos, desses sólidos, desses gases, ok? Elas são fracas, apesar de tudo. A importância delas está na quantidade de interações e não na força individual de cada uma. Então, se você comparar com uma ligação covalente carbono-carbono, tipicamente em sistemas biológicos, que varia de 80 até 100, tem mais elevadas, né, quilocalorias por mol, as intermoleculares, as mais fortes realmente, que não é desse tipo aqui que a gente vai trabalhar, mas elas vão de 60 até 0,07, 100 vezes, 1000 vezes menor, né, de 1000 a 1 milhão de vezes menor do que as ligações covalentes, as energias de ligação covalente. Só para você ter uma ideia, 100 quilocalorias dá mais ou menos, é o que contém em termos de calorias nutricionais, tá? Em 25 gramas de açúcar, que dá uns 4 envelopinhos desse. Então, é uma energia grande que você vai ter lá, tá? Mas a ideia são forças menores, é muito mais fácil de você quebrar elas, você demanda menos energia para romper as forças intermoleculares, por isso que sistemas biológicos exploram bastante isso, porque caso contrário você tem um gasto energético muito grande, se para cada interação intermolecular você precisaria de 100 quilocalorias para romper, certo? E enquanto as outras você vai precisar de 100 vezes menos, até 1000 vezes menos, você vai usar essa daqui se ela fizer o trabalho, certo? Tipo manter o seu DNA, as duas hélices unidas. Você não vai precisar gastar tanta energia na hora de fazer a duplicação. Isso vai ficar mais claro ao longo do curso, conforme vai se encontrando mais desses exemplos, ok? Então vamos detalhar elas. A íon dipolo, como o próprio nome diz, né? Um íon, isso pode ser um cátion, um ânion, ele vai ser tratado como um monopolo elétrico e vai interagir com o dipolo. Normalmente, nesse caso aqui, é o dipolo permanente. Então, eu tenho um ânion que se aproxima de uma molécula polar. A molécula já é polar, ok? Então, você tem um ânion, carga negativa, vai interagir com a parte positiva do campo elétrico ou do dipolo dessa molécula. Vai ter uma atração, vai aparecer uma força de atração e isso daí, dependendo da diferença de cargas, né, ou do dipolo, vai ser forte ou nem tanto. O cátion já vai se alinhar com a parte negativa do dipolo da molécula. Então, exemplos são sais em água, né? A água é uma molécula polar e quando você dissolve um sal na água, a gente vai ver, são os dipolos dessas moléculas que acabam rompendo o sólido. Quando você põe um grãozinho de sal de cozinha na água, o que acontece são as moléculas de água que estão em movimento, não estão paradas, é um movimento frenético e altamente energético, certo? A gente vai ter uma ideia daqui a pouco. Elas acabam, esses dipolos interagem com essas cargas aqui, que no cristalzinho do sal de cozinha, essas cargas estão lá, são mantidas.
aparece essa força e a própria vibração molecular arranca esses cátions, rompe a ligação iônica, certo? Uma ligação iônica é uma ligação que tem energia mais forte do que a interação intermolecular. Só que o número de moléculas puxando e ao mesmo tempo agitando esse cátion aqui tentando arrancar ele lá do sólido é muito grande, mas eles conseguem arrancar. E quando um cátion passa para a solução, para a água, ele está permanentemente rodeado de moléculas de água, ou de dipolos permanentes, alinhados a eles. São esses dipolos, né, essas moléculas de água, que mantêm o sal dissolvido. Por que quando você evapora uma solução com tem sal, forma o sal novamente? Porque você remove esses dipolos, essas moléculas de água, e depois esse cátion é atraído pelo ânion e forma novamente o sólido. Então, aqui o exemplo, de novo, agora mais específico, como eu havia falado do sal, uma solução aquosa NaCl, essas cabecinhas de Mickey Mouse aqui, que você está vendo é a representação da molécula de água, tá? Essa parte verde aqui é o oxigênio e aqui são os hidrogênios. E aqui está representado, como eu havia falado na parte anterior, o momento de dipolo elétrico. Aqui seria a parte menos negativa, mais positiva, e aqui a parte negativa. Então, qualquer a molécula de água é a parte do oxigênio, né? E essa polaridade, lembra-se, não é só diferença de eletronegatividade. Aqui nessa região tem aqueles dois pares de elétrons isolados, que aumenta a quantidade de carga elétrica nessa região. Então a água tem, a polaridade dela é devido a essas duas características, uma concentração maior de elétrons, certo? Fora das ligações, aqueles dois pares isolados da última camada, mais a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e os hidrogênios. Então, com isso, você faz um dipolo negativo, aqui, essa parte aqui negativa, vai manter os sódios cercados e atraindo com essa parte. Já o cloreto, vai ser atraído pelo inverso. Então, são as partes mais positivas, os hidrogênios, que acabam ficando em volta dos íons cloretos. Ok? Então, esse é fácil. É um ânion ou um cátion e interagindo com um dipolo permanente, o exemplo típico, a água. Vamos dar uma olhadinha numa animação de ver como que acontece a dissolução do cloreto de sódio na água. Essas esferas verdes são os cloretos, que são maiores, né, e as cinzas são os sódios. Essa vibração é o que existe na realidade, é muito mais intensa, aqui está bem diminuída, essas são as moléculas de água, o vermelho é o oxigênio e os branquinhos hidrogênios. Então perceba que o lado de hidrogênio está aqui, porque esse é um cloreto, e um monte de moléculas vai lá, rompe a ligação, agora a parte negativa interage com o sódio, agitando, rompe a ligação novamente, o suficiente, 3 ou 4, ou muito mais moléculas, na verdade, participam disso. E com isso, então, você acaba dissolvendo todo o sal, certo? E removendo esses íons e mantendo eles em solução. Ok? Só para ter uma visualização. Então, esse é o típico interação íon-dipolo, que você são eles, esse tipo de interação que é responsável pela dissolução de sais sólidos em água e a manutenção da existência da solução. Solução não é nada mais que você manter esses íons separados. Então, isso só acontece, você tem só a solubilidade de um sólido, certo? Iônico, ela vai ser normalmente alta, existe um monte de exceções, se você tiver um líquido, um solvente polar. Então, aquela coisa, às vezes, que você decora polar, dissolve polar, essas coisas assim, é justamente por causa disso. É um mecanismo que aparece naturalmente por atração de cargas. Tá? E porque essas moléculas, tanto no líquido quanto no sólido, elas não estão paradas, elas já têm algum tipo de energia. Tá? O outro tipo, agora não é o íon dipolo, é o próprio dipolo-dipolo, ou seja, são duas moléculas, tem que ser moléculas para ser um dipolo, né? Nesse caso aqui são dipolos permanentes, e vai sempre aparecer entre moléculas polares. Então, tem um monte de exemplo, mas esse daqui é o mais fácil de visualizar, que seria, por exemplo, o HCl ou a própria água. O HCl é um exemplo porque a diferença de eletronegatividade, se vocês olharem aquela tabela do Pauling lá,
ela é significativa, né? E então há um deslocamento grande. Fora isso, o próprio cloreto tem muito mais elétrons do que o hidrogênio, e aí você cria uma espécie no espaço, no volume do espaço, ou seja, essa molécula, onde do lado de cá você sempre vai ter mais elétrons do que aqui. Então há esse aparecimento desse dipolo, e o HCl vai se comportar como um líquido polar e vai interagir com qualquer outro tipo de líquido polar também, que tenha dipolos. Então por isso que você consegue, inclusive, fazer soluções de HCl. Do mesmo modo, como que você consegue dissolver ácido clorídrico, né? Justamente porque quando você joga ele na água, o que acontece, a parte negativa aqui vai interagir com esse hidrogênio, como a diferença de eletronegatividade aqui é grande, o elétron já está deslocado mais para o lado do cloreto. E com isso, a ligação covalente aqui, que depende do compartilhamento igual, ela já está desfavorecida, certo? Ela já tem um caráter mais iônico, como a gente viu, então ela é mais fácil de você quebrar. Então por isso que a água consegue vir aqui, o oxigênio começa, várias águas vêm do lado de cá, atraindo e chacoalhando até que ele rompe, né? Essa agitação vai ter energia suficiente para romper essa interação, e depois os cloretos vão ficar interagindo com os hidrogênios da água. Isso daqui não está em escala, obviamente, mas dá para entender, tá? Aqui, de novo, uma animação, como que seria essas interações de polo em água. Então essas linhas azuis aqui tracejadas estão representando como que apareceria essas interações. É importante destacar o seguinte, está vendo que a molécula de água aqui representada nesse formato de esferas, isso daqui seriam os hidrogênios, não em escala, o oxigênio também, elas vão interagir. A parte que seria o negativo, o dipolo, o sinal negativo de dipolo, sempre interagindo com a parte positiva, certo? Então você não vai ver interações entre as esferas vermelhas, mas sempre entre as vermelhas e as brancas, os oxigênios e os hidrogênios. E aqui é uma velocidade muitíssima, infinitamente e inimaginavelmente reduzida do que acontece, né? Mas é basicamente isso. As moléculas estão aleatoriamente distribuídas e conforme elas vão se aproximando, essas interações vão ficando mais fortes. Por quê? Porque é campo elétrico, ele sempre está presente e ele varia, né, conforme a distância, ele varia com o inverso do quadrado da distância. Quanto mais perto, mais interação, quanto mais longe, menos interação. Você pode perguntar, por que as moléculas não ficam grudadas uma na outra, então? Porque elas têm energia cinética. E essa energia cinética, devido à temperatura, não é o suficiente para... é o suficiente, aliás, para evitar que elas grudem, digamos, umas nas outras. Já quando você tira a temperatura, aí ela solidifica, ou seja, elas grudam umas nas outras, só que não de qualquer maneira, tá? Existe um caso particular e muito importante para a área biológica de uma interação dipolo-dipolo chamada ligação de hidrogênio. Para quem já ouviu falar desse tipo de ligação com a expressão pontes de hidrogênio, esqueçam esse nome, certo? Não existe ponte de hidrogênio. Em química, ponte é um tipo de ligação que ocorre num tipo de composto específico que é uma ligação formada por um metal e dois outros tipos de ligante. Esse metal ele faz como se fosse uma ponte entre esses outros dois ligantes. Essa é a ligação chamada de ponte. Então não existe. O nome ponte de hidrogênio ficou conhecido por muito tempo por uma tradução errada. Por que se chama ligação de hidrogênio? Porque a ordem de energia envolvida aqui, ela não é baixa, certo? Então ela ganha como se fosse um caráter, né? Ou ela é promovida para quase uma ligação. Então muitos consideram como se fosse ligação realmente. Como eu havia mostrado agora de pouco ali, que há forças intermoleculares que chegam próximos, né, de ligações covalentes. Então, é ligação de hidrogênio. Não me escreva ponte na prova, não me escreva ponte, não me fale ponte, que está errado, tá ok? E é zero. Então, as ligações de hidrogênio é um tipo de interação dipolo-dipolo que vai aparecer somente entre, se você tiver oxigênio e hidrogênio, moléculas que você tem o grupo oxigênio OH junto, NH ou HF. Então não precisa ser somente água, amônia ou flúor, ou o ácido fluorídrico, nesse caso, HF. Se você tiver qualquer NH, OH, obviamente ligados, ou HF,
você pode aparecer ligações de hidrogênio entre esses grupos e outros grupos iguais, ok? Eu posso ter OH interagindo com NH, OH interagindo com HF, NH interagindo com HF. Então essas são classificadas como ligação de hidrogênio por causa da intensidade da força que aparece, tá ok? Elas podem apresentar forças de ligação, como disse, muito fracas, depende do vizinho delas, né? É um OH ligado a quem? Ah, é um carbono, então ele pode ser forte. Ah, é um OH da água, ele é muito forte. Ah, é um NH ligado com o enxofre do lado, não é tão forte. Então elas podem ser de 0,24 a 0,47 quilocalorias por mol até 38, certo? Quilocalorias por mol até 60 quilocalorias por mol, que não está no exemplo aqui, mas elas acontecem. E aí, de novo, visualizando, é o mesmo vídeo do slide anterior, que é justamente isso, é como diz, é uma ligação de hidrogênio. Então, esse vídeo aqui, como está em água, ele é classificado como ligação de hidrogênio, ok? Mas a ideia é a mesma. Essa daqui a gente pode observar, né, se você pegar os grupos aqui, nitrogênio, oxigênio e flúor, que são os mais eletronegativos aqui na eletronegatividade de Pauli, na escala de Pauli, conforme vai vindo para cá, o flúor é o mais eletronegativo, e esses daqui são os logo abaixo dele. Então, é por isso que eu falei, essas interações são fortes o suficiente para ser classificadas quase como uma ligação. Então, se você tiver, por exemplo, um NH interagindo com um O, você vai ter em torno de 1,9 quilocalorias. Se tiver um OH, cujo vizinho aqui, uma água, interagindo com um hidrônio, que isso daqui é a forma correta do H+, na água, na verdade, é uma outra molécula de água que foi protonada. Você já vai ter uma energia em torno de 4. Se você tiver um OH qualquer, não da água, interagindo com o hidrogênio, com o oxigênio, né? Lembre-se, eu tenho que interagir sempre parte positiva com a negativa. É isso que está sendo mostrado aqui. Sempre o hidrogênio vai estar aqui. Então você tem em torno de 5 quilocalorias. Se você tiver com nitrogênio, dentro quase 7, um NH agora com outro N, 13, e um HF com outro F, um fluoreto, por exemplo, né, 38. Então isso está aumentando aqui porque eu estou indo do nitrogênio para o oxigênio, para o flúor, certo? Então, quanto aumenta, quanto maior for a diferença da eletronegatividade entre o hidrogênio e o elemento que você tem fazendo o polo negativo. É óbvio, se você está indo do nitrogênio para o oxigênio, você vai ter um aumento maior. E depende também aonde você está aqui. Tá legal? Quem é que você está interagindo. Mas normalmente você tem isso, essa tendência ou essa ordem onde você tiver uma maior diferença da eletronegatividade entre o hidrogênio e o outro elemento aqui que você tem, se é flúor, oxigênio ou nitrogênio, você vai ter uma força de interação maior. Isso é muito importante nos sistemas biológicos e a própria existência de vida na Terra depende disso, né? Por que depende disso? Então vamos ver. Esse gráfico aqui te mostra como que isso permitiu a existência de vida baseada em água, vamos dizer assim, que a gente tem hoje. Então, ele está comparando o seguinte. Isso daqui são espécies moleculares que estão classificadas aqui pela massa molecular, tá? Então aqui eu estou aumentando a massa molecular e em função da temperatura de ebulição. Então no eixo Y é a temperatura de ebulição. Aqui estamos pegando elementos, desculpa, de um mesmo grupo da tabela periódica. Então, por exemplo, se eu pegar o flúor, quem é que tem no grupo do flúor? Flúor, cloreto, brometo e iodeto, ou fluoreto, né? Flúor, cloro, bromiodo. Então eu vou pegar o mesmo tipo de composto com flúor e comparar o ponto de ebulição com os outros elementos do grupo dele. Então, no caso aqui, o flúor, o HF está aqui. Se eu fiz HF, eu vou ter que fazer o quê? HCl, comparar com HCl, HBr e HI, tá ok? Mesma coisa o oxigênio. Então, o oxigênio eu peguei H2O. Eu vou ter que pegar H2S, H2SE e HTE, tá? O selênio, o telúrio e assim por diante. Então, é isso que eu fiz. O nitrogênio eu peguei o NH3, depois eu peguei o pH3, o AS,
H3 e o antimônio H3, são os hidretos, tá? Hidretos de antimônio, de arsênio e hidreto de fósforo. E, por último, eu vou pegar o grupo do carbono, CH4, o SiH4, o GH4, SnH4, e vou comparar os pontos de ebulição. Então perceba o seguinte, onde tem nitrogênio, oxigênio e flúor, eu tenho ligação de hidrogênio. A interação é forte, porque a diferença de eletronegatividade é forte, é grande. Já no carbono, ele não é classificado por ter ligação de hidrogênio, porque a polarização é pequena também na molécula. Então, vamos comparar. Veja a tendência no grupo do carbono, que ele é o primeiro para usar como referência. Conforme eu vou subindo no grupo, certo? O que vai acontecendo com o ponto de ebulição? Veja, eu começo do composto de estanho, conforme eu vou subindo no grupo, o ponto de ebulição vai descendo. Então, eu tenho o ponto de ebulição do metano líquido, por exemplo, certo? Ele vai estar aqui próximo de menos 180 graus, mais ou menos, menos 160 graus. Então, se isso fosse comum nesses grupos, o grupo, por exemplo, do flúor também acompanharia desse jeito. Eu começo com iodo, bromo, cloro, vou descendo. Veja o que acontece com o ponto de ebulição do iodo, do composto do ácido de iodo, do ácido bromídrico e do ácido clorídrico. Eles vão descendo, cada um vai tendo menor. Então eu esperava que o ponto de ebulição do HF fosse para baixo de 100 graus, certo? Menos 100 graus. A mesma coisa com a amônia. A amônia teria que ter um ponto de ebulição aqui para baixo de 100 graus. E agora, o mais importante de todos, se essa tendência fosse seguida pela água, a água congelaria, certo? Ou, aliás, a água ia entrar em ebulição, certo? A menos 90 graus. Não existiria água líquida no planeta. Mesmo na temperatura que nós temos, ou mesmo você não ia conseguir congelar a água, porque o ponto de congelamento também é afetado pela ligação de hidrogênio, pela presença dessa força intermolecular. Então perceba que somente esses três compostos aqui, baseados nesses três elementos, apresentam essas forças intermoleculares e, por conta disso, essas propriedades deles físicas são alteradas. Então, se não houvesse a polarização da molécula de água decorrente, né, do acúmulo de carga, da configuração eletrônica do oxigênio, que sobra dois pares de elétron lá na última camada, e a diferença da eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, que na verdade desloca esses elétrons para o oxigênio para tentar diminuir a energia total da molécula, o que aconteceria? Você não teria água líquida nem sólida no planeta, você não teria vida baseada em água, certo? Então, é essa a importância dessas forças. Elas não são muito intensas em termos de valor absoluto, mas pela quantidade de moléculas envolvidas, de interações envolvidas, elas são muito importantes para a área biológica. Se você adicionar, como eu disse, se você interferir na interação, né, você pode modificar esses pontos aqui, adicionando monopolos aqui dentro, sal. Com isso você altera essas interações, diminui, né, porque ela vai estar interagindo muito mais com o monopolo do que entre elas, propriamente dito, e aí você pode facilitar, aumentar ou diminuir esses pontos de acordo com o que você introduz dentro da solução. Tá legal? Então, durante mudanças de estados da matéria, como ponto de ebulição, de fusão, congelamento, etc., né, você tem que lembrar que só vai ocorrer um afastamento ou aproximação das moléculas. Você não vai quebrar a ligação química propriamente dita. Você vai quebrar forças intermoleculares ou ligações intermoleculares, no caso aqui ligação de hidrogênio, certo? E, por conta disso, a intensidade dessas forças é importante na determinação desses valores de ponto de fusão e ebulição. Então, quando eu estou falando que nesses processos a gente só faz a separação das moléculas e não quebra, imagina o seguinte, isso daqui de novo a nossa representação aqui da molécula de água com oxigênios e hidrogênios, e isso é um líquido. Então essas moléculas vão se movimentar aqui nessa animação, e a única coisa que vai fazer com que elas acabem sendo
diminuindo, né, a velocidade ou sendo atrasadas no deslocamento, vai ser a interação intermolecular, que ela não está sendo mostrada, mas ela vai ser sentida, basicamente. Tá? Então, dá uma olhadinha, você tem essas interações, elas são orientadas sempre, né? E aqui a gente está indo para a superfície desse líquido. Na superfície, o que acontece é que algumas moléculas têm energia cinética suficiente para se livrar dessas forças intermoleculares. Não está sendo mostrado aqui, mas aqui na superfície tem moléculas de ar, tá? Que elas têm uma velocidade maior, uma energia cinética maior, que elas colidem com a superfície, com essas moléculas, transfere momento, e esse momento de transferência transferência de momento é suficiente para romper essas ligações e colocar essas moléculas lá no estado de vapor. Então, um copo com água ele vai evaporar naturalmente, sem você precisar ebulir, justamente que ele vai perdendo essas moléculas aqui na superfície. Ok? E isso tudo só rompendo interações intermoleculares. Já no gelo, na forma sólida da água, você retirou essa energia cinética que existe aqui, que mantém elas em movimento, e no momento que elas vão diminuindo a energia, o que acontece é, como existe atração e repulsão desses dipolos, essas moléculas acabam se orientando, certo? Na hora de diminuir a energia e na hora de se acomodar no estado de energia menor, ou seja, solidificar. Então, quando você vê um sólido, essas moléculas estão num estado vibracional muito menor, não tão paradas, tem um pouquinho de vibração, mas elas estão organizadas, alinhadas de acordo com os sinais dos dipolos. Quando você fornece energia, você aumenta essa vibração molecular a tal ponto que essa vibração é suficiente para romper, certo? Para dar energia cinética de novo para essas moléculas, elas começarem a se movimentar. Então, ela, como eu havia dito, elas não ficam retidas umas pelas outras, mas elas conseguem se movimentar quando a temperatura aumenta, sempre através de transferência de momento, normalmente. Tá? Existem outras maneiras de você transferir energia que não seja através de colisão de moléculas ou de átomos aqui, né, que é através de absorção de radiação eletromagnética. Quando você injeta como fala? Você ilumina, né, ou incide sobre um líquido infravermelho, essas moléculas têm essa capacidade de absorver essa radiação infravermelha e também converter em vibração molecular, assim como micro-ondas também. No caso do infravermelho de uma fogueira, essa vibração ela é vibração das ligações químicas, tá? Então esse hidrogênio aqui ele fica vibrando na posição original dele, como se fosse um pêndulo de relógio para lá e para cá, e é essa vibração que aumenta a energia. No caso do micro-ondas, ele faz essas moléculas rodarem no próprio eixo. Então a gente fala que é um modo rotacional de aumento de energia, ok? Como eu havia dito, o seu próprio DNA, a dupla hélice, ela é mantida por ligações de hidrogênio normalmente. Tá? Tem algumas outras, mas a principal é ligação de hidrogênio. Então, ela não está ligada, essa representação aqui, ó, não é uma ligação covalente, nem iônica. As bases nitrogenadas têm os grupos NH e OH, não tem F, né, não tem HF, mas tem NH e OH. E elas estão próximas o suficientes para você ter a ação dos campos elétricos, dessas forças intermoleculares, e mantém a molécula unida. É só isso que mantém as dupla hélices unidas, e por uma questão de diminuir repulsão intereletrônica, né, de todas as moléculas componentes, ela assume o formato de dupla hélice. Nessa animação aqui, quando ela está num certo ponto girando, se você observar aqui, bem no meio, há um espaço, aqui olha, há um espaço vazio. Esse espaço vazio está mostrando que essas hélices não estão ligadas e simplesmente isso daqui representa a interação intermolecular. Tá? Esse tipo de interação não é só explorado nessa manutenção de estrutura, ela é explorada também para a gente se sentir o mundo ao nosso redor. Ok? Então aqui, como eu já havia falado de outros lá na parte anterior, aqui nós temos agora o receptor gustativo, né, especificamente para doce. Na outra parte a gente tinha falado dos olfativos. Nesse caso aqui, isso daqui é o que você tem na língua. Tá? Como que ele funciona? Ele tem esse formato aqui como se fosse uma cebola,
E nessa parte inferior dele aqui você tem a conexão com o sistema nervoso. Você tem um neurônio aqui, isso daqui vai ser feito a sinapse, tá? Ele tem uma estrutura proteica aqui representada por essa parte amarela aqui e esse meio esverdeado, onde ela tem um encaixe certinho para a molécula de glicose, para açúcares, ou para a parte da molécula que tem a glicose. Quando a glicose encaixa aqui, ela desencadeia mudanças de carga eletrostática aqui nessa molécula, que desencadeia processos bioquímicos. Então, há um consumo de ATP, há esse tipo de produção dessa outra proteína. Essa outra proteína ativa um canal que joga potássio para fora da membrana dessa célula e traz cálcio para dentro. Tá? E você tem o que chama-se despolarização da membrana celular. E esse aumento da concentração de cálcio acaba ativando a liberação de neurotransmissores. E é aí que, quando toca uma molécula aqui, desencadeia toda essa cascata e aí libera neurotransmissores e tua língua diz para o teu cérebro, olha, você comeu açúcar. Basicamente isso, tá ok? Esse receptor aqui, ele tem não só a conformação dele, a estrutura dele, a forma dele é específica para receber moléculas de açúcar, como os ligantes que ele tem aqui são ligantes NH ou O ou NOH, certo? Por que isso? Porque ele vai fazer esse sensoriamento através de ligações de hidrogênio. Se o açúcar se ligasse aqui através de ligação covalente, uma vez que você ligou a molécula e disparou o sinal, acabou, ele detectou. Ok? Quanto mais moléculas, mais receptores você vai ativar. Entretanto, se isso daqui se ligasse através de uma ligação de covalente tradicional, ou você entupiria, vamos dizer assim, bloquearia os seus receptores e você continuaria sentindo um açúcar na boca até você romper a ligação, ou se isso daqui desencadeasse somente uma vez essa cascata, você não conseguiria sentir mais gosto na vida, doce na vida, só uma vez, porque a molécula estaria presa aqui e bloqueada. Então a natureza selecionou um tipo de interação que o custo energético para você desligar esse tipo de ligação ou você quebrar é baixo. E com isso, mesmo a saliva ou a água presente na saliva consegue vir aqui e remover essa molécula de glicose. Lembre-se que a molécula de glicose que está representada aqui, ela tem um monte de OH. Então, ela interage, tem forças, ligações de hidrogênio, não só os OHs como o oxigênio, ela faz ligações de hidrogênio com a molécula de água, certo? Que é o solvente biológico. Então, por conta disso, é fácil de você remover e se tiver mais, vai disparar outro sinal. Essa geometria aqui, né, desse sítio de ligação dessa estrutura proteica, né, chamada proteína G, de glicose, ela é baseada, tem dois modelos para explicar ela. Então, aqui está um esquema de representação. Do lado de cá são os receptores das papilas gustativas, tá? E do lado de cá é o tipo de molécula de açúcar que você pode receber ali. Então, tem dois sistemas. O primeiro sistema é chamado sistema AHB, que é em termos só de composição. Você tem que ter a composição da molécula, tem que ter certos componentes para você poder ativar esse receptor. E esse seria, aqui são os receptores, e o teu açúcar tem que ter o BAH ou HA. E o A e o B, nesse caso aqui, eles são normalmente oxigênio, nitrogênio ou enxofre. Então, quando foi desenvolvido, por exemplo, os adoçantes artificiais, a ideia do adoçante é, eu não preciso ter um adoçante ou uma molécula de açúcar, eu preciso construir um adoçante onde, né, esses componentes aqui precisam ser oxigênio, nitrogênio ou enxofre. Qualquer um deles, certo? Tem alguns adoçantes que te deixam aquele gosto de enxofre depois na boca, também é decorrente da presença de enxofre. Qual é a ideia? A ideia é, eu ativo o sistema gustativo para doce, meu cérebro pensa que eu comi doce, só que eu não preciso ter uma molécula de açúcar lá, e basta eu ter uma molécula cujos componentes têm os grupos, né, dessa molécula sejam formados por OH, NH ou SH. E por conta disso, eles têm que encaixar certinho nesse receptor. Então, essas distâncias aqui, olha, por exemplo, no caso da molécula de glicose,
A distância entre esse hidrogênio e o outro B aqui, que pode ser o oxigênio, ou pode ser um nitrogênio e enxofre, tem que ser 3 angstroms, certo? Ou 0,3 nanômetros. A distância entre esses dois grupos aqui, isso é a diagonal, e essa distância aqui tem que ser 2,6 angstroms, para que haja a interação, haja o encaixe. E perceba o seguinte, esse grupo aqui ele tem que ser único, tem que ser um átomo de oxigênio, nitrogênio e enxofre, e aqui tem que ser um grupo molecular. Por quê? Para poder se aproximar desse outro lado. Então, de novo, é um sistema chave-fechadura, certo? Esse sistema HB ele diz que o mais importante não é tanto o formato da fechadura, mas do que ela é feita, da chave, mas do que ela é feita, certo? Mas tem que obedecer essas distâncias aqui. O outro é o sistema AB-gama, que ele trabalha só em termos de geometria molecular. O que é importante, o que tem um peso maior na detecção é a geometria. Então você teria que desenhar uma molécula onde, nesse caso aqui, essa molécula de glicose, ela tem justamente esses 3 pontos aqui, certo? Que é o que ele chama de A, B e gama, certo? Vão interagir exatamente porque elas estão nessas posições. E a distância aqui de novo, tá? 3 angstroms, 3,14 e 5,25. Você tem que construir uma molécula que tenha essa característica para se encaixar aqui. Então, esses dois sistemas explicam basicamente essa interação, mas o mais importante, ou como que funciona o sistema de receptor gustativo, mas é importante ver o seguinte, os dois têm em comum uma coisa, você tem que ter ligação de hidrogênio. Ok? Então, a natureza explorou isso, principalmente porque é fácil de você quebrar essas ligações depois de sentir o sabor, para não bloquear o seu receptor. Se você quiser fazer um teste que é interessante para ver como que acontece, os adoçantes normalmente, eles levam, essa interação um pouco mais forte, eles levam mais tempo para você romper essa ligação aqui. A solubilidade deles é um pouco menor. Então, um teste que é interessante é você... e eles não são muito específicos, eles acabam ativando também um pouco do receptores de sais. Ou você pode bloquear de uma vez o de açúcar e só sentir o salgado. Então, uma experiência que eu falo para você fazer é o seguinte, pega um refrigerante diet, qualquer light, aí, que não tem açúcar, que seja adoçante, ou uma bebida que tenha adoçante, mas antes de você beber ela, tá? Pega alguma coisa que tem açúcar. Então, sei lá, uma bebida com açúcar, toma e logo atrás você toma o refrigerante com adoçante ou a bebida com adoçante. E você vai perceber que logo em seguida você não vai sentir o gosto doce, você pode sentir até um gosto salgado. E o inverso também, toma o refrigerante ou a bebida com adoçante e depois toma uma com açúcar para você ver a diferença. Isso tudo é baseado nesses tempos que levam para romper essas ligações, tá? Tempo de saturação desses receptores. Para você também, para a gente entender, por exemplo, porque quando você molha uma superfície, né, é esse padrão de espalhamento que você observa das gotas de água. Vamos falar de água, que é o mais comum e o mais fácil nós entendermos. Há duas coisas aqui importantes. Se você for ver as gotas menores, ou os formatos menores, eles sempre tendem a ser círculos. Na verdade, eles teriam que ser esferas. O que faz achatar essas esferas é a força da gravidade. Qualquer líquido que você tenha no espaço, qualquer líquido, especificamente a água, isso você pode entrar no YouTube e assistir vídeos da estação, foram filmados na Estação Espacial Internacional, quando eles liberam água no ambiente lá, você vai ver que todas essas gotas ficam esféricas. Aqui na Terra elas são achatadas. Por que elas ficam desse modo? E essas bordas arredondadas sempre, não bordas vivas, certo? Quadradas e assim por diante. Segundo, por que quando você toca uma superfície, você não consegue romper essa superfície na hora, certo? Você já tentou, às vezes, dar um tapa numa superfície de água, num balde com água, você percebe que você tem uma força contrária grande, e essa força, na verdade, é a resistência daquela superfície em abrir, certo? Em ceder para a sua mão ocupar um espaço lá dentro, sair da frente, vamos dizer assim. Então, aqui é um exemplo de uma ponta de um dedo tentando penetrar na água. Por que é difícil acontecer isso? Porque justamente essas moléculas de água aqui representadas, todas elas têm uma força de atração entre elas, e isso se espalha tridimensionalmente pelo líquido.
Então, é como se essas moléculas estivessem ligadas e para você abrir espaço e separar elas, você tem que romper essas ligações. Essa propriedade que dificulta esse rompimento e é decorrente da presença dessas forças intermoleculares, ela é chamada tensão superficial, tá? Ela é decorrente da presença de ligação de hidrogênio, que é decorrente da existência de polaridade. Então, ela gera tensão superficial em líquidos. Ela representa a resistência de um líquido em se espalhar, tá? Gotas, né, a formação de gotas ou o molhamento, você ficar com o dedo molhado ou com o corpo molhado, é decorrente disso. Por que você consegue remover, por exemplo, a água do teu corpo depois que você vai nadar ou que toma um banho com um outro material? Se você passar a própria mão, você não remove, certo? Você transfere só. Então, é por causa da presença dessas forças intermoleculares, das ligações de hidrogênio. Tá? Você molha o dedo por quê? Porque no seu dedo também tem compostos que tem NH, OH, a própria umidade que você tem da pele, que vai interagir, então essas moléculas ficam presas aqui. Por que que tende a formar gotas esféricas ou com bordas arredondadas? Porque a resultante dessas forças de atração, certo? De todas desse líquido, ela vai para o centro do líquido. Então, se você tem, por isso que no espaço ela forma uma esfera. Se você, como é força atrativa, se você tiver uma esfera, né, vamos considerar aqui a letra O, a força, a resultante da força é sempre para o centro dessa esfera. Por isso, né, que no caso de uma esfera achatada, ela vai tomar o formato de um círculo, né, porque a resultante é ainda naquela direção. Aqui um exemplo de tentativa do nadador saindo da água aqui. Forma-se um filme da água, a foto foi tirada exatamente no momento que ele está num ponto em que ainda ele não conseguiu romper essas interações das moléculas da água. Então há esse filme de água em cima que é mantido justamente por causa dessa força da tensão superficial da água. Como que um corpo é molhado? Quando você mergulha um corpo, um objeto qualquer num líquido, aqui no caso da água, então se esse corpo tiver na composição dele, certo, moléculas ou átomos que tenham essa capacidade de interagir com dipolos, ele passa a atrair essas moléculas também. Então, o que você está vendo aqui, quando você... Não é que não precisa retirar, certo? O que acontece é, as moléculas que estão em primeiro contato aqui vão acabar interagindo, e como ao longo de toda a superfície desse corpo, a composição desse corpo aqui, as moléculas desse corpo têm dipolos também, essas moléculas vão ser atraídas, elas vão querer como subir, escalar essa superfície aqui. Como elas estão interagindo com o corpo e também com as moléculas que fazem parte do líquido, forma essa curva aqui. Essa curva aqui a gente chama de menisco, certo? Como se fosse um menisco de um joelho. Então é um menisco do líquido decorrente das forças de interações intermoleculares ou o que a gente chama de tensão superficial. Tá legal? Sólidos e gases também você pode determinar a tensão superficial. A gente não vai ver isso, mas só do líquido é mais importante. Tá ok? Então isso sempre acontece. Um exemplo que vocês vão ver quando dá aula prática, se alguém já viu, é interessante, se não viu, você pode tentar observar em casa, o canudinho de refrigerante que é transparente, dá para ver isso. Se você coloca ele com água, certo? Você vai poder observar a formação de... Isso daqui é um tubo de vidro, certo? Isso daqui é um risco no tubo, só para orientação visual, né, para te guiar. E isso daqui é água. Então perceba que a água formou, né, uma superfície que parece a superfície de uma colher, da parte de dentro de uma colher ou da mão em forma de concha, né? A gente formou uma superfície côncava aqui. Por que que forma isso? Ele é chamado menisco, certo? Porque essas moléculas de água aqui isso daqui é vidro. Então, na superfície do vidro, o vidro é composto basicamente por areia sílica, né? Tem outros componentes, outros sais. Então, na superfície você tem sílica SiO2, é dióxido de silício. Na superfície do vidro você tem silício ligado com oxigênio e sódio, que coloca algum óxido de sódio também para fazer o vidro, para baixar o ponto de fusão dele. Então sobra óxido de sódio,
Tem OH, porque parte desses grupos de um oxigênio foi trocado por um hidrogênio aqui. O que significa? A superfície do vidro tem grupos polares, ou tem cargas. Quando você coloca a água aqui em contato, automaticamente, né, aparece essa força de interação entre as moléculas de água e a superfície do vidro. E essa força é atrativa. Então, a hora que as moléculas tocam aqui, elas são atraídas e elas vão sendo atraídas cada vez mais, vai tentando subir pelo vidro. Então, se há essa força, essa interação das moléculas do seu solvente com a parede do recipiente, sempre vai formar um menisco côncavo, que é no caso aqui da água. Quando não há a formação do menisco convexo, como no caso do mercúrio metálico. O mercúrio metálico não é polar, ele não tem essa interação, é ao contrário, ele tem uma repulsão aqui entre as paredes e ele forma ele convexo, certo? Essa força, cuja resultante é sempre tentar erguer esse líquido, por que ele não sobe aqui? Por que ele não subiu de uma vez? Porque esse tubo aqui é muito largo, e é só essas moléculas que estão aqui na borda, né? Lembre-se, essa borda aqui é ao longo de todo o tubo, aqui, toda essa parte, essa seção circular. A gente está vendo um corte aqui de perfil, mas é em todo lado. Então eles estão tentando puxar toda essa água para cima. Só que, ao mesmo tempo, elas estão sendo puxadas pela água. Então, quando tem muita água aqui para ser levantada pelas bordas, essas poucas moléculas de água, comparado com essa do meio aqui, não conseguem. Então, por isso que para por aqui. Agora, se você diminuir a quantidade de moléculas de água aqui do meio, do corpo, digamos assim, do líquido, para tentar puxar para cima, você não vai ter, você vai conseguir puxar. Então, um exemplo, né? Como que você faz essa diminuição desse número? Diminui o diâmetro do tubo. Então, aqui está uma animação onde a pessoa está colocando aqui um líquido que foi colocado um corante só para a gente poder ver o que vai acontecer. E ele vai colocar um tubo de vidro, que é graduado, inclusive, que aqui no meio é bem fininho. O tubo parece grande, mas não é. Ele só vai encostar. Dá uma olhada que a coluna de líquido subiu sozinha. Ele vai tirar o contato aqui e esse líquido não vai escorrer, porque ele está totalmente sendo preso pela parede do recipiente. Não há sucção lá em cima, tá legal? Simplesmente tocou, ele subiu. Isso daqui a gente chama de força capilar ou capilaridade. E isso varia de acordo, né, com a altura que esse líquido consegue subir, varia de acordo com o diâmetro do tubo. Então veja, esse tubo largo ele está aqui. Conforme vai vindo para cá, o diâmetro vai diminuindo, certo? E a altura que o líquido subiu vai aumentando. Então, se você tiver um tubo muito fino, você consegue fazer com que esse líquido suba, né? Seja transportado pelo tubo para muito longe. Por quê? Porque se você tem um diâmetro fino, a força aqui, o número de moléculas que você tem aqui é menor, então a interação com as paredes é suficiente para elevar esse tubo lá para cima. Não precisa ser um tubo de vidro, pode ser qualquer caminho que você crie, certo? Num material, um buraco, uma trilha dentro desse material, poros dentro desse material, que tenham diâmetros muito pequenos. Um exemplo disso é a areia. Se você pegar a areia e jogar dentro de uma bandeja como essa bandeja está inclinada, tá? Aí o que eles vão fazer aqui? Eles vão jogar água aqui embaixo. Os grãos de areia compactados desse jeito, eles têm uma separação, eles fazem tubinhos lá, separação entre eles, da ordem de 10 a menos 6 metros, ou seja, micrometros. É a separação entre eles. Então, quando ele joga água aqui, veja o que acontece com o líquido. Ele vai automaticamente subindo, ela está inclinada, certo? Ele vai subindo contra a gravidade. Então, essa é a ação capilar que nós falamos, que é decorrente da tensão superficial da água, que é decorrente do quê? Dessas interações de ligações de hidrogênio. Então, se você deixar, ele vai parar daqui a pouco de adicionar água, mas você percebe que a ação capilar ela não para. Ela vai subindo, certo? E ela atinge lá até o final da areia. Então, o que você está vendo é a movimentação, é a transporte de um líquido através de um tubo capilar, que a gente fala, né? Que é bem fininho, e que isso tem uma força maior que a força da própria gravidade. Então, se deixar aí até o final, ele chega até lá em cima, você pode fazer essa experiência em casa, se você tiver tubinhos fininhos, qualquer coisa aí, você puser na água, ele vai puxar para dentro, tá? Esse tipo de fenômeno, ele pode ser explorado, ele é explorado e vocês vão fazer no laboratório
numa técnica chamada cromatografia, certo? Cromo vem de cor, é uma separação que você consegue identificar cores depois. Ele está indicando aqui, veja a altura onde que chegou isso daqui, né, ou a distância em relação à água. Mas, como eu estava falando, a cromatografia você consegue fazer a separação de substâncias, né, e identificar elas através da cor, por exemplo. Essa daqui é uma chamada de camada delgada. Você tem uma placa de vidro onde você faz justamente, coloca areia muito fina, sílica gel, deixa secar, e o que ele vai fazer, ele pôs um risco de cada caneta e pôs um líquido aqui que dissolve, certo? Aqueles componentes. Então, se você for ver as cores da caneta, que dá a cor final, não é uma substância única. O que você está vendo é por que houve, né, essa formação dessas manchas. Porque as substâncias, que são mais de uma para cada uma dessas daqui, que estão dando a cor, elas interagem, elas também têm interações eletrostáticas ou de tipo de ligação de hidrogênio, outros tipos, com a molécula do solvente. Aquela que tem interação mais forte vai ficar mais fortemente presa pelo solvente, enquanto o solvente está subindo pelos microtúbulos que foi criado por essa areia muito fina, ela está arrastando essas moléculas juntos, certo? Aquela molécula que tem mais interação vai ser arrastada para mais longe, e aquela que tem menos fica mais perto. Então perceba que as cores, eu consegui separar substâncias que davam cor para a tinta da caneta. Tá? Então essa daqui tem, às vezes o que sobra aqui é ainda original, o que faltou ainda se separar mais, ou pode ser uma componente. Tá legal? Então perceba que essa cor aqui ela tinha duas componentes básicas. Vamos falar que ela tem três componentes. E eu consegui separar as três. Agora, como que eu faço? Eu posso isolar. Eu venho aqui, raspo, como é uma areia sobre vidro, eu raspo essa parte aqui, pronto. Eu vou lá, extraio com o solvente, a areia fica no fundo, e aí eu tenho uma solução disso que eu posso estudar, para ver o que é a composição, determinar a estrutura e assim por diante. É assim, por exemplo, que você pode estudar qual é aquele componente, né, do chá da vovó lá, ou de alguém que você conheça, que era bom para o estômago, e você quer tentar identificar qual é a substância daquele chá que realmente tem uma ação farmacológica no processo, no sistema do seu estômago, para transformar aquilo num fármaco. Ao invés de vender o chá, você vê a molécula, vê se dá para sintetizar, e a primeira coisa que você precisa fazer é identificar ela, separando ela das outras. Vocês vão estudar bastante isso com diversos outros tipos de substratos, não só a sílica. Pode ser feito com papel de filtro, dá para você fazer isso, se você quiser fazer em casa. Pega um papel de filtro, pode ser esse álcool 70 que está por aí também agora. Dá uma olhada de novo no vídeo, que você tem que pôr ele a uma certa altura, passa o risco da caneta, mergulha um pouquinho no etanol e deixa ele subir. E aí você vai ver as manchas de separação, certo? Então, dá para fazer isso daí com diversas substâncias. Hoje existem equipamentos, né, que você utiliza para fazer separações muito mais complexas do que isso. O exemplo que eu tinha falado do bombeamento de água pelas plantas, né, dos sistemas de transporte de fluidos em plantas, você tira a água do solo e bombeia ela para alturas, às vezes 50, 100 metros de altura, contra a gravidade, sem ter nenhuma bomba mecânica. Então você tem que lembrar do tal do floema e do xilema, que são sistemas vasculares que você tem na árvore. Se você faz um corte transversal aqui do tronco, você vai ver que lá no meio dele você tem esses sistemas aqui que são tubos, né, ou tubos capilares muito finos, que a ideia é, quanto mais fino eu tiver, mais eu não fico dependente de ter um bombeamento. A própria ação capilar decorrente da tensão superficial da água transporta, vai fazer com que esse líquido suba. Então, a água daqui do solo é retirada através desses tubos, certo? Tubos capilares, e ela vai ser bombeada lá para cima para chegar nas folhas e depois de transportar vai evaporar. Então, uma árvore, na verdade, é uma bomba d'água. Ela bombeia a água do subsolo para as folhas e depois evapora. Então, isso é a importância de uma floresta. Você tem uma área verde aqui gigantesca, né? Um volume de evaporação muito maior que se você substituir isso daqui por grama. Então, calcula a área de superfície que você tem numa
numa árvore que ela é maior do que grama. Então, se você substituir árvore por pasto, não quer dizer a mesma coisa. E você altera o clima da região, certo? Então, essa função da árvore, da floresta, bombear a água do solo para a atmosfera, né? Para quem vai para o norte, lá na Amazônia, ou florestas tropicais, todo dia chove por causa desse bombeamento. E ele não gasta energia, ele usa justamente a decorrência da água ser polar, e nessa subida ele leva, né, essa água está com nutrientes dissolvidos, ele leva junto. Então aqui está mostrando no xilema, que é o que bombeia para cima, aqui são as moléculas de água, isso daqui está exagerado, não é assim, né? Você tem vários, tem um menisquinho que forma aqui, mas só para você ter uma ideia, a celulose aqui na parede, né, o material que é a parede, ele também tem OHs, então as moléculas de água interagem e vão sendo arrastadas porque a resultante da força de atração é sempre na direção vertical, certo? E no caso do floema, ela desce devagar, por quê? Já por aí, por uma diferença de diâmetro do floema, ela acaba descendo, o xilema normalmente é mais fino, o tubo capilar, do que o floema, tá? Então ela desce por gravidade também, ou circula aí tranquilamente, por diferença de concentração, todas essas coisas também contam, tá? Mas é a maneira da natureza não usar essas ligações de hidrogênio também de outra forma para transportar. Então perceba que por que a ligação de hidrogênio é tão importante para a vida? Porque ela está presente em estratégias de sobrevivência e de desenvolvimento de sistemas biológicos, seja humano para você sentir cheiro, para você sentir sabor, para a árvore transportar materiais, né, os nutrientes do solo para a parte superior da árvore e assim por diante. E mesmo estratégia de sobrevivência de animais maiores, insetos, por exemplo, né? Como assim? Não sei isso daqui não é inseto, mas você já talvez tenha visto experimentos onde você, num copo de água bem parado, você consegue fazer uma moeda flutuar, ou um clipe de papel, se você puser com cuidado, ele flutua. O que está acontecendo aqui é que o clips nessa posição, ou a moeda nessa posição, esse é o truque de colocar ele, você não pode colocar ele de lado ou na diagonal, tem que ser certinho, ele ficar bem paralelo à superfície na hora de colocar, porque a pressão, né, ele tem um peso, vamos dizer assim, a força-peso, mas como essa força está distribuída por toda essa área aqui, ela não é o suficiente para romper as ligações de hidrogênio, então ele se mantém na superfície. O mesmo com uma moeda bem pequenininha. No Brasil dá para fazer com a moeda de 1 centavo, se você encontrar, que provavelmente você consegue fazer ela flutuar. Então é uma coisa que você nem conta com isso. Já na natureza, estratégia de sobrevivência, por exemplo, um inseto, uma aranha, um aracnídeo, né, usando justamente isso, ele distribui todo o peso dele por 8 pontos aqui, e com isso ele minimiza a força, a pressão, e consegue usar a superfície da água como se fosse um sólido para ele caminhar. Por que é vantagem para ele? Porque se ele tiver algum predador que tem um peso maior, que não tem essa estratégia, ele não consegue perseguir a aranha lá, tá? Aqui é um filminho de um inseto sobre a água, o inseto está aqui, ó, tá? Você está vendo aqui a sombra dele, mas justamente ele está usando a mesma estratégia, ele distribui a força, peso dele sobre a superfície, e ela é suficiente para não romper, ela não tem intensidade suficiente para romper as interações intermoleculares que existem na água. E ele pode ou caçar ou se livrar de predadores. Não só insetos, mas anfíbios também usam isso, certo? Um lagarto, né, o chamado lagarto Jesus Cristo, ou Basilicus basilicus, ele tem uma estrutura membranosa nas patas, que ele consegue caminhar pela água sem afundar. Então dá uma olhadinha aqui, você está vendo ele fugindo de um predador, normalmente serpentes e tudo mais, e a velocidade com que ele faz, o peso dele é pequeno, óbvio, mas ele consegue evitar de perfurar a superfície de água por distribuir a pressão dos pés aqui, do peso dele todo sobre membranas que ele tem. A cauda é usada como estabilizador, e com isso daqui está em câmera lenta, tá? Você vai ver uma imagem daqui a pouco em câmera velocidade normal, ele tem a possibilidade de escapar, ele vai passar dali, ó, passou, tá? Sem romper a superfície de água. Então, desde você utilizar como sensor, como transporte de nutrientes e até estratégia de sobrevivência, tudo isso
baseado somente numa propriedade, na tensão superficial da água, decorrente da polarização dessa molécula. Tá? A ligação de hidrogênio também é responsável por aquele fenômeno que a gente falou lá no final da outra aula, que é por que o gelo tem uma densidade menor do que a água. Então agora a ligação de hidrogênio influenciando numa outra propriedade, que é a densidade do material, do líquido, do sólido, no caso. Então a água sólida é menos densa que a água líquida, devido a ligações de hidrogênio. Por que isso acontece? Quando você está no estado líquido, que a gente já havia falado, essas moléculas elas têm energia cinética suficiente para se mover e elas interagirem entre elas e ocuparem bastante espaço. Então, por que elas conseguem se movimentar? Porque elas têm energia suficiente para isso, energia cinética principalmente, tá? Decorrente da temperatura externa e assim por diante. Quando a temperatura externa cai, você está tirando energia do sistema, principalmente energia cinética. E aí, quando ela diminui a velocidade dela e ela está cercada por dipolos, o que vai acontecer? Ela vai se orientar de acordo com os sinais dos dipolos das moléculas vizinhas. Então, quando acontece isso, que ela vai parando, o que acontece é uma orientação dos dipolos. Ou seja, os hidrogênios ficam virados para oxigênio, dá uma olhadinha aqui, a esferinha vermelha e as branquinhas, e vermelhas e branquinhas. Então, esse hidrogênio tem uma ligação com esse hidrogênio com esse oxigênio e assim por diante. Então elas se orientam e nessa orientação ela forma essas estruturas hexagonais que ocupam mais espaço do que quando ela está na forma líquida, certo? Então por conta na forma líquida ela pode se empacotar melhor porque ela tem energia suficiente para evitar essa orientação devido às interações entre os dipolos, ok? Aqui ainda tem ligação de hidrogênio, do jeito que tem aqui. Só que agora as moléculas estão paradas, basicamente, não totalmente, mas estão lá, não tem força suficiente para fluir, para andar. E esse formato hexagonal é o formato natural devido à geometria química da molécula de água. Tá ok? Então perceba que esse volume aqui, olha, esse representante quadrado, os dois têm o mesmo tamanho, tá legal? Então perceba que cabe muito mais moléculas aqui do que aqui. Então a densidade aqui é maior do que aqui. Por isso que quando você coloca água para congelar, quando você preenche a forminha de gelo, a água está numa certa altura. Quando você abre, você vai ver que sempre está mais alto. Ele sempre expande. Então, a água no estado sólido, ela expande, certo? Então, ela aumenta de volume. Por isso que se você colocar garrafas de refrigerante, de vidro ou de cerveja na geladeira ou qualquer coisa que tenha água, ela vai estourar justamente porque é uma expansão e essa expansão, apesar dessa força aqui individual não ser muito grande, a quantidade de moléculas, que tem trilhões de bilhões de moléculas, certo? Ela tem força resultante suficiente para fazer isso. Eu vou mostrar agora uma animação desse processo acontecendo. Esse processo, a velocidade desse filme foi reduzida dessa animação em 1 bilhão de vezes. Tá? A animação tem em torno de 30 segundos, só que no tempo real ela leva em torno de 100 e 110 nanosegundos. Então perceba que a velocidade do filme se você for olhar a velocidade com que as moléculas estão se mexendo, você multiplica ela por 1 bilhão de vezes, para você ter ideia, só um pouquinho de ideia, de como é a cinética de movimentação das moléculas. Multiplica isso daqui por 1 bilhão de vezes mais rápido. Então você está vendo as moléculas começando a congelar, essas estruturas que você vê às vezes se formando ou desfazendo, é que ainda há energia suficiente para quebrar. Mas conforme vai abaixando a temperatura, elas vão se alinhando, como está mostrado aqui, com os dipolos, e no final das contas você forma a estrutura. Aqui tem uma escala temporal, ele está mostrando em tempo real como que seria isso aconteceria, tá? E ele começa em 100, mais ou menos 190, 180 nanosegundos até 380, quase 380 nanosegundos, certo? Dá uns de 100 e pouco a 200 nanosegundos isso daqui. Então a estrutura final da água seria mais ou menos assim, com isso daqui representando esses alinhamentos. Então, na verdade, o gelo tem uma estrutura organizada, então ele, de certo modo, é cristalino. Por que ele fica opaco? Porque há moléculas de ar presas lá dentro. Gases dissolvidos na água
que quando ela vai abaixando a temperatura, a solubilidade desses gases diminui, certo? E aí eles vão formar bolhas, mas aí é tarde demais porque a viscosidade está muito alta. Se você quiser fazer um gelo mais transparente, você tem que ferver a água antes, né? E resfriar ela logo para não deixar, não é vai pôr no congelador assim que você desligar do fogo, mas você tem que resfriar ela para evitar que tampa ela para evitar a absorção de gases da atmosfera. Isso já ajuda também, tá? O outro tipo de dipolo, a gente já falou bastante da ligação de hidrogênio, são as forças de dispersão de London, ou aqueles dipolos que são chamados dipolos induzidos ou instantâneos. Como que eles ocorrem? Então vamos pegar aqui hélio atômico, né? São átomos, ele não forma moléculas, e quando um átomo de hélio se aproxima de outro átomo de hélio no estado gasoso, o que acontece é o seguinte: a carga nuclear do átomo, ela nunca está contida somente aqui no núcleo. O campo elétrico dela vai além da eletrosfera. Então, do lado de fora, ele varia, obviamente, com o inverso do quadrado da distância. Então, o campo elétrico positivo aqui é muito forte, ele vai diminuindo para cá, mas ainda tem campo elétrico positivo aqui fora, do mesmo jeito que tem campo elétrico negativo. Então, quando dois átomos se aproximam, o que acontece? Esse campo elétrico que é aqui do lado de fora, do núcleo positivo, atrai a nuvem eletrônica desse segundo átomo, certo? E vice-versa. Está acontecendo dos dois lados. Ao mesmo tempo, conforme eles vão se aproximando, o campo elétrico negativo dessa nuvem eletrônica repele esse outro aqui, porque tem sinais iguais. Então, a resultante disso é que essa nuvem eletrônica vai ser empurrada, deformada para lá, certo? Enquanto que essa daqui vai ser deformada para cá, por causa que está atraindo pelo campo elétrico do núcleo. Acontece dos dois lados, a gente está vendo num só para facilitar a visualização, tá legal? Então, de novo, a carga positiva atrai esses elétrons que vão se mover, como se movessem em direção a esse átomo. A aproximação dessa nuvem eletrônica repele essa daqui que se move para o outro lado. Então, momentaneamente, esse é o resultado, tá? Você tem uma migração dessa carga dos elétrons da nuvem eletrônica para o lado esquerdo aqui do átomo. Você concentrando carga negativa aqui, você cria uma região de carga negativa, enquanto que aqui fica mais rico em carga positiva. E aqui a mesma coisa, isso foi atraído e isso daqui ficou sem, certo? Isso é só um exemplo isolado, mas acontece no gás inteiro. Então, quando moléculas do gás se aproximam muito umas das outras, ou átomos, no caso, se aproximam muito, momentaneamente, durante a aproximação, eles induzem esses dipolos, a formação desses dipolos. E com isso, você tem essa interação momentânea enquanto eles estão se aproximando. Vamos ver aqui uma animação disso que eu falei, talvez que fique um pouquinho mais claro. Então, eles se aproximam, deformam por causa dessa atração, tá legal? E aí você tem a deformação e a formação dos dipolos, tá? Isso é entre dois átomos. Se você tiver três átomos, então você vai ver isso acontecendo de forma da mesma coisa. Você vai deformando uma nuvem, pode acontecer desses dois aqui, e depois ele deforma do outro lado também. Tá? Aqui ele está mostrando ainda que tem a deformação de dipolo. Então você pode ter o mesmo fenômeno acontecendo em mais de um, ele pode vir para o lado de cá, induz do outro, isso é um processo dinâmico, que acontece no volume de todo o gás. Isso pode acontecer em gás e pode acontecer em líquidos também, certo? Então, um exemplo disso daqui, como que isso interfere numa propriedade que é a viscosidade. Veja, 3 exemplos aqui de hidrocarbonetos, ou seja, não tem OH. A diferença da eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é pequena. Então, são moléculas apolares, você não tem dipolos permanentes. Mas você pode ter o quê? Quando uma molécula dessa se aproxima do outro, principalmente num líquido, você pode ter a indução desses dipolos. Então, uma molécula induz a deformação da nuvem eletrônica da outra molécula pelo mecanismo que eu acabei de falar. E quanto mais pontos de contato, maior é esse efeito, maior vai ser a força que vai aparecer de atração entre essas moléculas. Então, vamos pegar o caso aqui do pentano, que tem 5 carbonos, do pentadecano com 15 e do octadecano com 18. Isso daqui é uma imagem do que acontece quando você mergulha um bastão de vidro dentro de uma amostra de cada um.
Então veja, no pentano ele mergulhou e tirou, não sobrou nenhuma gotinha aqui. No pentadecano ele mergulhou e sobrou uma gotinha, que vai cair. Já no octadecano, ele é basicamente uma graxa sólida, ele é uma coisa viscosa, que você consegue levantar o próprio frasco, mas nenhum deles é polar. Então, o que está acontecendo aqui que interfere tanto na viscosidade, certo? Desses materiais? O que está acontecendo é a interação. Então, uma molécula, quando chega perto da outra, induz o dipolo na outra. No pentano, você só teria dois, no máximo 3 pontos de interação. No pentadecano, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou até 8 se esses daqui interagirem. Certo? Então, eu vou de 3 para 8, e depois eu vou 2, 4, 6, 8, 10, basicamente. 3 para 8 para 10. Então, como isso daqui aumenta a interação entre as moléculas, fica mais difícil elas se deslocarem, que é isso que dá a viscosidade, que representa a viscosidade. Então, se é difícil de você deslocar, ela não flui. Então, a viscosidade aqui desses líquidos é explicada a diferença, não é uma molécula polar. Então, como que ela tem variação de viscosidade? É força de dispersão de London ou dipolo induzido, certo? Decorrente disso. O exemplo mais espetacular que eu acho da utilização de dipolos induzidos, né, momentâneos, das forças de Van der Waals, é a utilização desse fenômeno pelas lagartixas. O pezinho, a patinha da lagartixa, ela gruda na parede. Ela não tem garrinhas, ela tem pelinhos, certo? Micropilosidades que eles falam. Então, se você olhar a patinha dela, é feito dessas camadinhas, parece franjas, né, uma do lado da outra. Se você ampliar essas franjas, você vai ver que ela tem um monte de pilarzinhos lá. Isso daqui são 75 micrômetros o tamanho dessa barra. Então, é 10 a menos 6 metros que a gente está falando aqui. Se você pega e amplia uma pontinha de um desses pilosidades, que é essa daqui, ó, representado um pilarzinho desse, é isso daqui. A pontinha dele é cheia de pelinhos. E se você aumenta a pontinha ainda mais, você vai ver que ela é mais cheia de pelinhos ainda. Então, qual é a estratégia da lagartixa para conseguir grudar na parede? Ela não tem cola química, é a chamada cola física. Como funciona isso? A quantidade de pontinhas que tem aqui é enorme, a área superficial é gigantesca. Então, isso daqui é basicamente o que você tem no cabelo, certo? Queratina do cabelo ou algum outro tipo de proteína que foi feito com uma área, com um monte de pelinhos, com uma pontinha fininha, mas que você tem muito pelinhos. Conforme ela aproxima da parede, ela induz, tá? O campo elétrico dessas pontinhas induz um dipolo instantâneo ou temporário na estrutura da parede, qualquer que seja o material da parede, polar ou não, certo? E ela acaba se aproximando e gruda, porque enquanto ela tiver só de se aproximar, aproximou, ela já induz e ela gruda, tá legal? Então, dá para você fazer isso daqui, né? Copiar isso da natureza através, né, que a gente chama da biomimetização ou bioinspiração, e ao invés de usar uma proteína, a gente usa polimida, que é um polímero. Então vamos ver um filme com o pessoal lá de Boston, dos Estados Unidos, está nesse link aqui, copiou, dá uma olhadinha na patinha, a hora que ele levanta, ele tem que levantar as pontas do dedo primeiro, porque caso contrário, ela não sai. Se você puxar uma lagartixa dessa, você pode arrancar a patinha dela, ficar grudada na parede. Né? A patinha está com algumas coisas aqui que eles trocam permanentemente, alguns pedacinhos somem, ele está mostrando a ampliação novamente para vocês verem a área de superfície, a quantidade de pelinhos que tem lá. E é basicamente isso, não tem cola nenhuma, não tem reação química nenhuma, é só a indução de dipolos. Tá? Dá uma olhada na patinha dela aqui, a hora que ela tem que levantar as pontas primeiro para poder desgrudar, caso contrário ela fica grudada. Então, isso é o processo evolutivo, aqui ela está trocando algumas dessas membraninhas, e é normal, e você tem diferentes modelos, diferentes lagartixas usam diferentes modelos, né? E o que você pode fazer? Tentar copiar isso daí. Ela é autolimpante, né? A hora que ele tira, ela larga a sujeira na superfície. Então, esse pessoal aqui do laboratório,
o professor falou para o aluno assim, vamos copiar o patinho da lagartixa. Então você vai lá e nós vamos fazer um robozinho. Nós vamos fazer um robozinho que sobe em vidro usando a patinha da lagartixa. Isso daqui é poliamida e o que ele vai fazer? Ele vai pressionar, pôr numa prensa esse pedacinho de poliamida entre dois materiais que ele fez, certo? Ele coloca aqui 600 quilos de pressão e o que ele tirou aqui desse material, na verdade é um molde que ele conseguiu fazer por uma técnica diferente e ele imprimiu isso naquele pedacinho de plástico, tá? Ele limpou o pedacinho de plástico e ele agora tem esse plástico que tem a estrutura do pezinho da lagartixa. Dá uma olhada aqui que ele vai fazer. Ele pegou um peso de 200 gramas, grudou o plástico numa superfície de vidro e esse plástico aguenta 200 gramas, certo? Aquela região onde nós vimos ali que está manchada do plástico é só a região de contato, ele não está pegando inteiro. Só essa região aqui que está tendo contato. É baseado na patinha da lagartixa. Então, esse é um adesivo físico. Eles reproduziram a patinha da lagartixa num robô, certo? E esse robô sobe em paredes de vidro. E eles reproduzem exatamente o mesmo movimento para poder fazer isso. Então, imagina agora que esse tipo de adesivo você pode usar, que ele não tem substância, não tem cola química, e você consegue utilizar, por exemplo, para qualquer superfície, inclusive para você fechar cortes, certo? Ao invés de dar ponto, você gruda com esse adesivo e, por conta disso, você consegue usar e manter o ferimento fechado só com um adesivo. Você pode molhar, você pode fazer o que você quiser, que ele não vai modificar. Depois, como você tira sem arrancar a pele? Você usa um solvente para dissolver o polímero, que não ataca a pele, e com isso você consegue retirar. Então perceba a extensão de você, desde determinar o que são forças intermoleculares, certo? E ver o efeito delas, da somatória de forças de cada uma dessas moléculas, cada um desses átomos, no total. Tá? E quanto que isso é forte o suficiente para manter pesos, né? E via processos que são não convencionais. Então a bioinspiração ela é fantástica porque você usa a ciência básica, que é você entender que são forças intermoleculares, e cria tecnologia baseado nelas. E hoje em dia isso está sendo bastante desenvolvido. Tá? Um outro exemplo que para vocês também talvez seja interessante são as aquaporinas, que é uma estrutura proteica que forma o canal de transporte de água. Tem vários canais que você transporta a água para dentro para fora da célula, tá? Mas nesse caso aqui, olha, isso daqui tudo em vermelho e branco, isso daqui é água, do lado de dentro e do lado de fora. Isso é só membrana celular, com esse monte de estruturas aqui de lipídios e essa estrutura de membrana. E aqui, ó, tá vendo umas moléculas de água passando por aqui por dentro? É basicamente isso daqui. Esse filtro de água, para deixar em água entrar ou sair, para regular a quantidade de água dentro dessa célula ou não, ele é baseado em ligação de hidrogênio. Então, há dois sistemas. Primeiro como que você controla o fluxo aqui, certo? Você controla por dipolo induzido, que é essa parte branca aqui, e por dipolo, por ligação de hidrogênio nessa parte azul. Então, primeiro o diâmetro permite simplesmente você passar água. A velocidade com que essa água passa, ela é controlada pela presença de dipolo por ligações de hidrogênio. Então, nessa parte branca, né, representada aqui, é tudo molécula apolar. Então, a água induz a formação de dipolos, ela já vai indo mais devagar. Aqui, nessa parte azul, tem composição que forma ligação de hidrogênio. Então, ela demora muito mais para passar. E, desse modo, você controla o fluxo, certo? Da entrada ou saída de água, dependendo. Então, você percebe. Tem uma molécula aqui pintada de amarela, que está marcada como amarela, só para você acompanhar o caminho dela, né? Quanto tempo, não é o tempo real, isso daqui é uma simulação de 200 picosegundos de tempo, mas, de novo, para vocês imaginarem a velocidade que isso acontece. Essa estrutura proteica que usa para controle de fluxo a ligação de hidrogênio, tá? Ela transporta por segundo 1 bilhão de moléculas para dentro e para fora, ou para fora da célula. Tá legal? 1 bilhão de moléculas atravessa esse canal nessa proteína na aquaporina. Como está escrito aqui, a molécula amarela na segunda simulação, tá? Ela é marcada só para a gente visualizar o caminho que apresenta no percurso.
Então as interações são típicas do canal são dipolo permanente e dipolo induzido nessa região branca, que vai diminuindo um pouco a velocidade, e depois aquela que controla realmente a velocidade de fluxo é essa dipolo permanente nessa região azul aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia, de novo, a diversidade de aplicação nos sistemas biológicos ou em tecnologia que a gente tem da ligação de hidrogênio. Por isso que ela é importantíssima. Não me chamem ela de ponte, tá legal? Ela é importantíssima porque ela permite todo esse controle de fluxo de água para as plantas e desse tipo de fluxo para dentro e para fora das células ao mesmo tempo. Permite eu criar robozinhos para subir em paredes de vidro, permite eu separar substâncias para desenvolver novos fármacos e assim por diante. Olhem para essa estrutura e respondam o seguinte para mim, depois a gente vai fazer essa questão para vocês. E enfim, pense o seguinte para vocês, de novo, utilizarem o conhecimento prévio que vocês tinham. Qual que é a relação, olha para isso daqui principalmente, qual que é a relação desse sistema de transporte aqui através da água aquaporina com o que a gente viu até agora desse conhecimento e adicionando uma coisa que é importante, né? As leis de Newton sobre cinemática e dinâmica. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, de novo, hoje em dia não tem como você separar todo esse conhecimento que você adquiriu anteriormente. O sistema biológico usa tudo isso. Campo elétrico, campo magnético, certo? A parte de geometria, polarização, forças e assim por diante. Então, mesmo a cinemática dinâmica de Newton, ela é utilizada aqui para você entender esses processos biológicos tão simples como o transporte de água para dentro e para fora da célula. Tá? Tem mais um tipo de interação molecular que é importantíssima para sistemas biológicos também, que são as chamadas interações pp. O que é pp? Tá? Vamos considerar a formação de uma molécula, ligação entre dois carbonos, usando a visualização dos orbitais atômicos aqui. Nós vamos ver isso em detalhes na próxima aula, dessa formação dessas ligações, mas é importante ter ideia aqui justamente da formação de uma ligação. O que é uma ligação sigma 1π? Então, dois carbonos se aproximando, são orbitais p que eles vão ligar, certo? E aí você vai ter a sobreposição desses orbitais p, depois se liga hidrogênios aqui tudo. Essa ligação que é feita nesse eixo aqui, ó, esse é o eixo de aproximação, tem uma vindo para cá e outra vindo para cá. Esse eixo de aproximação é chamado eixo sigma. Então, qualquer ligação que é formada nesse eixo é ligação tipo sigma. Aí você tem as ligações duplas ou triplas, que são formadas entre os orbitais p que estão perpendiculares a esse eixo aqui. Então, nesse caso, esses orbitais se combinam, você está vendo aqui dois orbitais se combinando, e você forma essas ligações. Como os orbitais p estão para cima e para baixo desse plano dos núcleos da molécula, uma ligação dupla sempre tem densidade eletrônica acima e abaixo desse plano aqui ou desse eixo. Então, essas daqui são as ligações πs. Tá? Então, nessa molécula você tem ligação sigma aqui e ligação π aqui e aqui. Então, ligações π envolve ligações entre orbitais perpendiculares ao plano dos átomos da molécula. É o que acontece no benzeno. Certo? Estou representando o benzeno desse jeito aqui, porque a gente está usando a mecânica quântica, porque orbital é coisa do modelo de Schrödinger e mecânica quântica. Então, quem faz, né, essas ligações π desses elétrons deslocalizados são os orbitais p aqui também. Nós vamos ver que é um outro tipo de orbital, não é o p propriamente dito, mas isso a gente vê na aula seguinte. Que vão formar essas ligações. Quando eles formam, eles se combinam, do jeito que eles se combinaram aqui, todos esses orbitais vão se combinar do lado de cima e do lado de baixo do plano da molécula. E vai formar uma densidade eletrônica em cima e embaixo, representado por essas duas estruturas aqui em formato transparentes. Tá legal? Isso daqui é onde estão os elétrons formados a partir das ligações π. Por que eles formam essa nuvem aqui volumosa? Porque eles estão distribuídos por todos os átomos. Tá legal? Não estão localizados como nesse caso aqui. Então você tem densidades eletrônicas. Então perceba, se você tem um monte de elétrons aqui e um monte de elétrons aqui, pouco aqui e pouco aqui, o que aparece? Você aparece agora um quadrupolo. É uma molécula que tem 4 polos. Um polo aqui e outro aqui, e outro polo em cada ponta do plano dos átomos. Certo? São 4 polos, 2 positivos. O positivo está no plano dos átomos e os negativos estão nas nuvens eletrônicas.
Então, moléculas aromáticas que têm anéis benzênicos, né, você vai ter a presença desse quadrupolo. E se naquela que você já tinha dipolo tinha interação, na quadrupolo você vai ter interação também, do mesmo tipo, via eletrostática, interações eletrostáticas. Só que nesse caso, né, elas podem ficar paralelas, uma em cima da outra. Então a gente fala que é empilhamento decorrente da presença de ligações pi. Então são empilhamentos pi-pi. Eles acontecem de três formas, basicamente. Se um empilhar um em cima do outro, ou nesse formato aqui, né, paralelo um ao outro, a gente chama de face a face ou sanduíche. Tá legal? Você pode ter, agora ele ficou 90 graus do outro. Lembre-se que essa parte do anel aqui, no meio, tem a parte negativa, né, da nuvem. E se você virar 90 graus esse outro aqui está o polo positivo. Então, esse formato em T, ou T-shape que ele se forma, né, ponta-face, é o outro tipo possível. E o terceiro tipo possível é quando essa parte positiva aqui interage com a parte negativa, mas elas não ficam em cima da outra, né? Ele chama de deslocamento paralelo. Todas elas são importantes, podem acontecer e, mais do que importantes, né? Se você tem estrutura aromática, você tem isso como sendo um fenômeno possível. Aminoácidos do tipo fenilalanina, tirosina, histidina, triptofano, todos têm anéis aromáticos. Ou anéis com insaturações, que do mesmo jeito, se eles não forem um benzeno, como no caso aqui desse anel pirrólico, você vai ter o mesmo aparecimento de quadrupolos, porque você tem aquelas ligações pi para cima e para baixo, certo? Então, eles são importantes porque esses aminoácidos determinam interações das cadeias proteicas que eles estão fazendo parte com outras cadeias proteicas de sistemas biológicos. Vamos dar um exemplo, né? Não especificamente disso, mas aqui um exemplo prático de como essas interações pipi são utilizadas para desenvolvimento de fármacos. Então aqui você tem uma estrutura, não se preocupe com essa estrutura que vocês vão aprender a ler esse tipo de estrutura mais para frente no curso, da acetilcolinesterase. Ela é uma enzima, tá? E ela é responsável pela quebra, pela destruição, basicamente, de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ela vai quebrar a acetilcolina em colina e ácido acético. Aonde tem, se é um neurotransmissor, ela está no espaço sináptico, certo? Então, o que acontece? Você dá uma ordem de contração muscular, por exemplo, o neurônio libera no espaço sináptico, lá do neurônio que controla a contração muscular, acetilcolina. Ele se liga na outra parte da sinapse e aí o seu músculo contrai. Depois que ele fez essa contração, você tem que tirar essa acetilcolina do meio da sinapse, porque senão se ela ficar ligando e desligando, você vai ter contraindo e distendendo o músculo, contraindo e distendendo, você pode ter contração prolongada e vários problemas. Então a natureza fez uma enzima que foi lá, assim que houve a comunicação, ela vai lá e destrói, tá? Depois ele recicla a colina em um ácido acético. Então, você tem que destruir ou neutralizar esse neurotransmissor para que o neurônio volte no seu estado de repouso depois da ativação, evitando, como eu disse, a reativação excessiva, né, pela permanência da acetilcolina ali. Então você pode ter sobreestimulação do músculo e consequência debilidade e cansaço. Se você não tiver controle disso, você começa a ter tremores, certo? De contração involuntária. A acetilcolina também está envolvida, né, em processo de formação de memória e aprendizado. Então, falei de duas coisas, contração involuntária, tremores e problemas de memória. Quais são as doenças famosas relacionadas a isso? Tem várias, né? Mas as mais famosas são Alzheimer e Parkinson. E nessas doenças, a pesquisa mostrou que há um déficit de acetilcolina no espaço sináptico. Não é um excesso, você tem um problema de falta dele. Então, não é que você tem contração excessiva, você não consegue controlar, mandar contrair o músculo por falta de acetilcolina. Tá? Então você vai ter problemas de controle motor, nenhuma doença, e outros principalmente de memória. Bom, então como que você pode tentar pensar num fármaco para tratamento desses problemas baseado em interações intermoleculares? Bom, a primeira coisa, você tem que pensar que como é o sítio enzimático, como é o sítio onde eu ligo a acetilcolina lá para neutralizar, tá? Uma outra coisa que você podia falar assim, olha professor, mas se você está falando que está faltando, então o mais fácil é eu dar para o paciente tomar a acetilcolina, certo? Veja, você tentar
colocar neurotransmissor, né, falar para um paciente tomar neurotransmissor é complicado porque cada pessoa reage de uma maneira diferente. Se você for ver tratamentos, por exemplo, com fluoxetina, sertralina, antidepressivos, reguladores de humor, né, as pessoas respondem de maneira diferente, é difícil acertar a dose e é arriscado você fazer isso de uma forma genérica. Então, ao invés de eu tentar repor o neurotransmissor, eu posso tentar uma estratégia que é fazer o quê? Eu vou, na verdade, evitar a degradação dele. Porque aí, se ele vai ficar no espaço, eu deixo a concentração dele aumenta. Então, ao invés de dar neurotransmissor, eu vou evitar que ele seja degradado, inibindo a acetilcolinesterase. E foi isso realmente que foi feito. Foi desenvolvido essa molécula aqui. Perceba que ela tem uma gradação dos sistemas PIS. Ela começa sem nenhum sistema pi, porque não tem saturações, pois um pouco maior e um pouco mais forte. Tá? Ela chama tacrina, ela foi aprovada pela FDA já faz um tempo como inibidor de colinesterase, para tentar diminuir a demência leve ou moderada do Alzheimer e alguns problemas de Parkinson também, mas especificamente para o Alzheimer. Tá? Como ela funciona? O sítio de ligação aqui, ó, da acetilcolinesterase, a azulzinha aqui é a molécula de tacrina. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai bloquear o sítio e evitar que a acetilcolina se ligue aqui. Então, esse bloqueio acontece através da interação da acetilcolinesterase com esse receptor de um triptofano que tem aqui. Ó. Tá legal? Então, ela interage fortemente com essa molécula aqui, com essa parte, com esse aminoácido, que está presente no sítio de ligação, e a hora que a acetilcolina chega aqui, ela não consegue deslocar, porque essa interação aqui é muito forte. Então, com isso, a enzima evita de degradar o neurotransmissor e aumenta a concentração nele, certo? No espaço sináptico, e essa é a tentativa. Então, é assim que você planeja um fármaco baseado na estrutura do sítio ativo da enzima que você quer bloquear, certo? Ou inibir, e você vai ver em que parte desse sítio ativo eu posso interagir. Como que eu poderia interagir? Eu não posso inativar totalmente, então essa interação ela não pode ser tão forte assim. Eu tenho que dar uma dose que inativa um pouco, controlo isso. E essa não pode ser através de ligação covalente, senão eu inutilizo totalmente essa enzima. Então ela vai ficar durante um tempo, ela pode sair, certo? E depois fica um pouquinho, então você regula o tratamento desse jeito. Por isso que é importante, essas interações também não são fortes. O último tipo de interação pi que você pode ter, obviamente, como ele é um quadrupolo, ele pode interagir com um monopolo. Então você tem, e aqui no caso especificamente, a interação mais forte é com cátions. Então são chamados cátions pi, né? Interações cátion pi. Esse cátion ele pode ser inorgânico ou orgânico. Existem cátions orgânicos, assim como ânions orgânicos. Tá? Então, esse tipo de interação ele tem influência no sistema biológico, desde estrutura proteína até reconhecimento de drogas no cérebro. Um exemplo disso, né, é justamente o reconhecimento do receptor acetilcolina-nicotina, chamado NACHR, que ele se liga à nicotina carregada positivamente no cérebro. A acetilcolina ela tem uma amina protonada, certo? Com nitrogênio protonado aqui, e ele se torna um cátion orgânico. E essa carga positiva aqui vai interagir no receptor lá do seu neurônio com um resíduo de triptofano que tem um sistema aromático, que tem um sistema pi. Então, é a atração entre a amina protonada da acetilcolina com o sistema pi, com a carga negativa do anel aromático, que dispara a sinapse. Tá? Ou o sinal no seu espaço sináptico. Então ela se liga, carrega positivamente e é assim que ela faz a produção. Então, a hora que eu falei no exemplo anterior, como a acetilcolina é liberada, ela vai lá e interage desse jeito, certo? Na acetilcolinesterase é o mesmo tipo de resíduo de triptofano que tem para ligar a acetilcolina para degradar. Então, beleza. Aí, se você coloca uma droga lá, uma molécula que tem uma estrutura parecida, a interação vai ser a mesma. Então, a nicotina faz isso. Quando você inala nicotina ou ingere nicotina, essa amina aqui da nicotina vai ser protonada e ela simula exatamente como se fosse acetilcolina. Então, a nicotina é semelhante, especialmente quando ela é protonada. E aí você percebe, inclusive, a dependência dessa droga, certo? Decorrente de você ativar
sistemas de controle de contração muscular, né? Se você bloqueia isso daqui com nicotina, você bloqueia sem contrair o músculo, mas você evita que esse músculo seja contraído novamente. Então, quem fuma normalmente fala que a nicotina ela acaba relaxando você, justamente porque ela inibe, ela bloqueia a ação da acetilcolina na contração muscular, tá? E alguns estudos mostram então essa seletividade para ativar esses receptores sem afetar a atividade muscular, ou seja, sem ela contrair o músculo. E é justamente decorrente desses sistemas CAT1P. Tá? Gente, mais para frente no curso vai falar mais um pouco disso, mas é importante vocês perceberem a abrangência, né, da ação dessas interações intermoleculares. Né? Desde explicar por que você molha, até você utilizar isso para poder contração muscular, explicar a ação de drogas no cérebro, transportar água para cima e para baixo e assim por diante. Tá legal? A gente encerra por aqui essa parte e depois vocês vão ver, a bibliografia está aqui, no caso do Brown, são 3 capítulos que tem que dar uma olhadinha, aqui estão os itens dos capítulos e os exercícios correspondentes, ok? Há uma lista de exercícios aqui também para ser respondida, especificamente as respostas estão na aula, então procurem nos slides da aula. E a próxima semana a gente tem nossa última aula que nós vamos falar sobre ligações químicas de uma forma mais aprofundada, tá ok? Até lá então.